5. João 5. Vou ler a partir do verso 1, amém? Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto às portas das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Agora abaixa tua cabeça de novo, que eu vou orar para entregar esse culto, essa palavra. Deus, em nome de Jesus, me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Fala, Senhor, com teu povo que está nos escutando online, esse que está aqui, Senhor, que veio aqui receber uma palavra, Senhor. Senhor, tira as escamas do coração, da mente, do ouvido, Senhor, dos olhos, Senhor, e que essa palavra entre como seta flecheira no coração, trazendo mudança de atitude, transformação de coração, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ouvir palmas para o Senhor de novo. A palavra diz que Jesus estava subindo para Jerusalém. Essa palavra é muito conhecida. Jesus estava subindo para Jerusalém. Era Páscoa. E a Páscoa é aquela que fala da festa da passagem, comemora a passagem de povo escravo para povo liberto, que faz lá do Egito, foi estatuto perpétuo, e Jesus, como um bom judeu, vai para Jerusalém para comemorar essa festa. E grave isso, festa de passagem de povo escravo para povo livre. Era uma festa que comemorava uma mudança de status na vida do povo. Vocês estão entendendo? Amém. E Jesus entra pelo lado norte das muralhas, e como é bom ter ido a Jerusalém, como é bom ter estado em Israel, porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia e esteve naquele lugar, automaticamente se monta um mapa na sua mente, e você passa a vivenciar os caminhos novamente. E a Porta das Ovelhas, ela fica mais para o lado norte, a entrada norte das muralhas, logo depois da Porta Dourada. E você entra pela Porta das Ovelhas, e logo à direita existe até hoje, nós conseguimos visitar o tanque chamado Tanque de Betesda. São 5 pavilhões, 5 tanques imensos, que o povo entrava por essas portas, e as ovelhas entravam por essas portas também, e faziam a limpeza, a lavagem dos animais, das ovelhas, antes do sacrifício. E esses tanques, esses poços eram usados para isso, para fazer a lavagem. Tinha os tanques que se lavavam as ovelhas, tinha os tanques que os homens se lavavam, tomavam o banho de purificação, para poder entrar para o sacrifício, para acompanhar os rituais. E esse tanque se chamava Betesda. Aqui na igreja nós temos, você já viu ali fora? Escrito assim, Betesda. Foi uma homenagem que a pastora Érica fez, a nossa fonte. Alô? Betesda se chama Tanque de Betesda. Betesda significa misericórdia. Então significava lugar de misericórdia por ser um tanque. O pessoal começou a chamar de Tanque de Misericórdia, Betesda. E Casa de Misericórdia, alguns falam Casa de Misericórdia, mas era um trocadilho, porque chamava Betesda, que era a Casa das Oliveiras. Mas por que eles mudaram o nome e começaram a fazer esse trocadilho com um nome muito parecido sobre misericórdia? Porque diz o versículo 3, que nesse lugar, especificamente onde aconteciam esses banhos purificadores,
se reuniam muitas pessoas na dependência, preste atenção no que eu estou falando, pessoas com dependência de misericórdia. O versículo 3 diz: tinha nesse lugar multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então tinha esse trocadilho porque as pessoas iam para lá esperando misericórdia, esperando manifestação do poder de Deus. E aí continua o verso 4, a sua Bíblia, o verso 4 está entre colchetes? Então, está entre colchetes porque é um verso explicativo. Esse verso, em algumas traduções, não existe, mas no texto tertuliano, que foi uma das traduções, ele coloca essa explicação. Ele coloca que o que as pessoas esperavam? Esperavam que o mover das águas, porquanto um anjo descia a certo tempo, mexia a água, presta atenção, o anjo tocava, mexia a água, e ele está explicando como se fazia o milagre. Por que as pessoas iam para aquele lugar esperar misericórdia? Um anjo mexia a água, e quem conseguisse entrar no tanque primeiro, que a água era agitada, o milagre acontecia. Então é uma parte do texto explicativa, e ele disse, salvava de qualquer doença que tivesse. Salvava de qualquer doença que tivesse. Então ele explica uma tradição, que era as pessoas irem para um lugar para esperar a misericórdia, esperar um milagre. Mas, neste dia, diz o capítulo 5, que estava ali um homem enfermo, haviam 38 anos. E eu sempre falo isso, a gente lê a Bíblia com uma leitura muito rápida. 38 anos, alguém enfermo. E a gente tem que se preparar, e toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente consegue fazer que a Bíblia faça mudança na vida da gente, porque ela foi escrita e um milagre é contado 38 anos atrás, mas é para que gere fé no seu coração e entenda que esse milagre pode ser feito na sua vida hoje. Essa manifestação de poder que aconteceu no tanque de Betesda, com Jesus lá, vivo, ele está vivo hoje, e essa mesma manifestação pode acontecer na sua vida. Então a gente tem que ler a Bíblia com muita diligência e entendendo o estado de espírito. Porque você pode ler a Bíblia e colocar, aconteceu lá no tanque de Betesda, mas não pode acontecer na minha vida. E a palavra diz, um homem há 38 anos, enfermo, 38 anos doente. Então, junto com uma enfermidade de 38 anos, o que você pode entender? Que esse indivíduo estava sofrendo há 38 anos. Junto com uma enfermidade, quando a Bíblia resume, quando o escritor resume uma enfermidade, a gente está falando de 38 anos de sofrimento, de frustração, 38 anos esperando um milagre, 38 anos de luta para se arrastar até um poço, e que pelo que a gente vai entender da palavra, chega no final nesses 38 anos, ele já nem se arrastava mais, ele já tinha desistido de fazer, mas 38 anos de discriminação em cima das incapacidades e das impotências que ele estava vivendo na vida dele. Quantos estão entendendo? Digam amém. E isso fatalmente gerou um desânimo nele, e gerou um desânimo dele tremendo, porque, acompanha comigo, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Então Jesus percebe que nem se movimentar para a misericórdia, esse indivíduo estava se movimentando mais. Nem ousar, ele estava usando mais. Ele estava... Se eu tivesse que botar numa doença de hoje, ele estava no maior profundo estágio de depressão. Porque esse indivíduo nem se mexia mais. Ele estava deitado num canto. E aí Jesus faz uma pergunta muito simples para ele. Com uma resposta muito simples. Ele pergunta, queres ser
curado? E eu te pergunto essa noite, uma pergunta tão objetiva, como deveria ser a resposta? Sim. Quantos estão entendendo? A resposta era ele dizer, sim, eu quero. Até porque o texto fala, o título fala, a cura de um paralítico. Então era alguém que estava deitado no chão, paralisado, fatalmente tinha as suas deformidades da paralisia. Uma pessoa que fica 38 anos sentado ou deitado tem deformidades no corpo. E ele olha para aquele indivíduo e fala, quer ser curado? A única resposta que ele podia dar é, sim, eu quero. Sim, eu quero. E o engraçado é que se você continuar lendo o texto, se ele responde, sim, eu quero, nós teríamos um salto do versículo 6 para o versículo 8. Ele saltaria para o versículo 8 e dizia, então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque a pergunta foi clara e objetiva, você quer ser curado? Sim. Mas aí, entendam comigo a resposta que foi dada. Leiam aí, acompanha comigo, eu quero ler com você. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta, querido, não tem nada a ver com a pergunta. Você consegue ler esse texto e perceber que é uma resposta completamente distorcida do que a pergunta que Deus fez? Jesus fez. Jesus disse, quer ser curado? E ele disse, olha, quando eu era menino, criança pequena em Barbacena, eu tropecei, caí, arrastei, não tenho possibilidade, não tem ninguém que me pega, não tem ninguém que me ama, ó céus, ó vida. Você pergunta para mim, por que, pastor, que ele respondeu isso tudo? Pode perguntar para você acordar essa noite. A igreja está aí? Por que, pastor, que ele respondeu? Porque nós não somos diferentes desse homem caído, coxo e paralisado. Sabe por quê? Porque as mazelas e as dores da vida, aquilo que vamos sofrendo na nossa carne ao longo dos anos, os sofrimentos, as feridas, as discriminações, nos transformam, presta atenção, as dores da vida nos transformam naquilo que não fomos projetados para ser. Nós não fomos projetados para ser paralíticos. Só que essas transformações, esses tapas que o mundo dá, eu quero colocar assim essa noite, essas dificuldades que vão nos acometendo ao longo da nossa vida, elas nos tornam um ser que não fomos concebidos para ser. Um ser que olha para o seu corpo e vê as pancadas que tomou da vida e não consegue manifestar algo diferente das pancadas que toma. Quantos estão entendendo? Digo amém. Nós não fomos criados para isso. Em Gênesis, capítulo 1, diz que nós fomos criados, concebidos para ser imagem e semelhança de Deus. Então, querido, preste atenção. Se você foi criado para ser imagem e semelhança do Senhor, não tem nada a ver com um indivíduo paralítico e deficiente no seu estado de espírito. Quantos estão entendendo? Porque se você foi criado para ser imagem e semelhança do Senhor, a palavra em Gênesis diz que Deus é criador. Deus
é um Deus de ação. Deus é um Deus dominador, é um Deus que dá ordem com a sua boca e se manifesta. Deus é um Deus de atitude. Deus é um Deus que é chamado de verbo, porque verbo é ação. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas, aquele que foi criado para ser dominador, para ter atitude, para possuir ação, para ter autoridade, sofreu pancadas. Apanhou da vida, apanhou do mundo lá fora. As circunstâncias paralisaram esse indivíduo. E na verdade, o que ele faz no verso 7, essas desculpas que ele dá, são completamente plausíveis. Eu sou coxo, eu sou aleijado, eu não consigo ir ao tanque, eu não consigo buscar misericórdia, eu não consigo alcançar a bênção. Só que o problema, querido, que apesar das desculpas serem justificáveis, apesar das desculpas deles serem justificáveis, as desculpas não nos tiram do estado de inércia. Quantos estão entendendo? As desculpas, muitas vezes justificáveis, não nos tiram do estado de inércia. Ah, mas eu não fui porque eu não consigo, eu não fui porque eu não posso, eu não fui por... Olha, é justificável, mas não muda o teu status, não te tira da mazela que você vive, não te coloca numa circunstância de ter poder. Continua a desculpa, presta atenção no que eu vou dizer, a desculpa e as justificativas vão te deixar num completo e contínuo estado de misericórdia, de dignidade e de misericórdia. Pastor, mas é verdade, é. Pastor, mas a sociedade é ingrata. É. Pastor, mas alguém podia já há muito tempo, são 38 anos, podia ter pego esse cara e colocado assim na beira do tanque, o tanque mexeu, jogava ele lá dentro. Podia. Mas não o fez. E eu não sei o que você pode estar passando na sua vida, que você tem colocado ainda as desculpas no que os outros podem fazer por você, ou que a sociedade pode fazer para você, e ainda não aconteceu, e você ainda continua paralisado, deixando de experimentar aquilo que Deus quer de você, aquilo que Ele te colocou para ser imagem e semelhança de um Criador. Querido, o país está passando por uma dificuldade, amém? Quantos conseguem entender? Muita gente desempregada. Muita gente. Verdade. Eu sou empresário, para quem não me conhece, eu sou empresário, quem me conhece. E se eu pensar, e se eu levar a minha vida dependendo que alguém podia depositar 10 milhões na minha conta hoje. Manto. Alguém se habilita em depositar 10 milhões na minha conta? Querido, eu tenho 60 funcionários, são 60 pessoas que dependem do negócio funcionar, e eu tenho muita gente que depende direta e indiretamente. E aí, olha aqui, ó, coitadinho de mim, eu preciso. Ninguém vai me dar não?
E aí? Eu vou continuar 38 anos esperando alguém depositar na minha conta? Ou eu vou continuar me justificando que o governo está ruim, que o mercado está ruim, que as coisas estão ruins, que a aula está ruim, que não está acabando, que não acontece, que não faz, que a Dilma, que o Lula, que o Bolsonaro, que... Não dá para ficar esperando a água mexer. Tem que ter alguma coisa que te motiva a mudar o estado que você está passando. Mas pastor, eu estou desempregado, irmão, vai vender pipoca. Não fica em casa reclamando não. Ei pastor, mas está difícil, lá na minha empresa demitiram 5, mas não demitiram você. Continue em oração. Sabe, caramba, não entra ninguém no meu negócio, tu está fazendo o quê? Tu está sentado lá dentro, oh Deus, manda alguém, não, vai para a rua, distribui panfleto, agarra, mata leão, vem trazendo, vem cá que tu vai comprar de mim, sabe, podiam fazer, mas não fizeram. E aí, querido, você vai continuar deixando sua vida ao léu, à sorte? Porque muitas vezes, eu vou botar quase 90% das vezes, nós não queremos a solução. Nós queremos que alguém traga a solução para a gente. Porque o lugar que estamos é confortável. Que se chama lugar de coitadinho. Nós buscamos não pessoas que podem falar para a gente, ei, levanta, sacode a poeira e anda. Geralmente você vai tratar essa pessoa de insensível. Nossa, tão insensível. Tão frio. Fui pedir um negócio lá para o pastor, para ele me dar uma ajuda na passagem. E ele falou, já distribuiu quantos panfletos essa noite? Me cobrando, atitude, pastor está me cobrando. Insensível, pastor, coração duro. – 90% das vezes você quer se juntar com pessoas que alimentem a tua doença. Você não quer ouvir quem vai trazer solução. Você quer pessoas que alimentem o teu espírito de coitadinho. Alguém que vai dizer para você, oh, que pena desse paralítico. Que pena desse cara que foi surrado pela vida. E o diabo tem feito isso no nosso meio. Se chega alguém e diz, levanta e anda, é mau, insensível. Mas alguém que chega, senta do lado e faz carinho, fala, coitadinho de você, da sua doença, das suas mazelas. Mas teu marido te traiu mesmo, coitada de você. É isso que tu quer ouvir. Quantos estão entendendo? Digam amém. Deixa eu explicar uma coisa para você. Mas você serve a um Deus que não alimenta a doença de ninguém. Apesar, e eu orei aqui na oração da família, para que Cristo resete os padrões. Apesar do seu padrão, você tem se deixado influenciar pelo mundo, e seu padrão tem sido o de alimentar espíritos de coitadinho. E as pessoas falam assim, pastor, você é muito duro. Meus discípulos falam para mim, tem um monte de discípulo aqui. Tem um monte de discípulo meu aqui que fala, pastor, tu é muito duro. Eu falo, eu não sou duro, eu sou sincero. Falo mesmo. Quer ficar doído, o problema é seu.
Se eu ficar aqui, o coitadinho, tu vai continuar coxo deitado. Só que Cristo não alimentam. Aprendam com aquele que muda a história das pessoas. Adoro. Olha a genialidade do Senhor. Olha a genialidade do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo para você voltar para o texto. O versículo 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo. Era só dizer sim. Sim. Aí olha o que ele responde. Um indivíduo sofrido e amassado pela vida. Olha o que ele responde. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro diante de mim. Versículo 8. Então Jesus lhe disse, leia aí na tua Bíblia, coitadinho de você. Não está escrito? Tenho peninha da sua história. Não está escrito aí, gente? Mas ele é Cristo, amor. Não está escrito aí? Pobrezinho foi traído. Foi mandado embora. Ó, céus. Não está escrito aí nas Escrituras? Jesus não deu a mínima para a choromela dele. Jesus não deu a mínima por problema, porque Jesus não alimenta doença de ninguém. Jesus responde, se eu tivesse que encenar, fizesse parte da equipe de teatro da catedral, ele fazia assim, ó, levanta e anda. Ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ai, glória a Deus, meu Deus. Ele fez ouvido de mercador para uma resposta que foi dada para aquilo que ele não perguntou. Ele não perguntou. Ele não está preocupado. E olha como é que é difícil, porque a gente vem de anos de pregação do coitadinho, né? Só que ele não deu a mínima. E Cristo não está preocupado com o teu problema. É difícil você entender isso? Porque presta atenção, Ele está preocupado com a solução do teu problema. Vocês conseguem entender a diferença? Ele não está preocupado com o teu estado hoje. Ele está preocupado com o estado que Ele vai te levar. Cristo não alimenta a falência. Cristo não alimenta a doença. Cristo não alimenta, coitadinho. Ele não alimenta. É um estado de espírito que você está, mas Cristo nunca vai alimentar isso. E Ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. Por quê, pastor? Por que a gente alimenta o coitadinho? Por que a gente sente aquela peninha e vai lá fazer carinho nele? E Cristo não alimenta isso. Porque Cristo não olha para você e vê você. Cristo não olha para você, presta atenção. Cristo não olha para você e vê as suas deformidades. Cristo não olha para você e vê o seu estado de espírito deplorável. Cristo é aquele que consegue olhar para você e Ele consegue ver o plano original.
Quem quer te ver como um coitado é o diabo. Cristo olha para você da forma que Ele te criou, íntegro, perfeito. Imagem e semelhança de um Deus vivo. Então Cristo observou antes, Cristo olhou para ele e falou: eu não projetei isso, eu não criei isso. Eu não criei essa deformidade, eu criei a integridade. Então ele, para Cristo foi muito simples, decretar no mundo espiritual para que se manifestasse no natural. Ele falou: ei, acabou. Levanta e anda. Quantos estão entendendo? E olha que incrível a palavra. Verso 9. Imediatamente o homem se... Ih, a igreja não está aqui não. Todo mundo aí, livro de João, capítulo 5, verso 9. Me ajuda. Imediatamente o homem se viu curado. Ele se viu. A ordem de Deus, a ordem da palavra de Jesus, ele conseguiu enxergar o plano original. E aí ele se vê curado. Tomando o seu leito, pôs-se a andar. Preste atenção. Ele deixou o problema para trás? Ele deixou as mazelas dele para trás? Os problemas continuam acontecendo, mas ele toma o leito dele, aquilo que é dele, que ele tem que resolver, que é propriedade dele, ele toma aquilo e leva aquilo para resolver. Então o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Sabe o que se ver curado quer dizer para mim? Ele conseguiu se enxergar, ele conseguiu regressar a uma coisa chamada estado original. Ele conseguiu começar a se ver, não diante daquele estado atual, sofrido, batido, apanhado, massacrado, mas ele conseguiu olhar e se ver novamente íntegro como o Senhor o fez, como o Senhor o projetou, sem a paralisia, sem a mazela, sem as dificuldades. Querido, por quê? Paralisia, presta atenção, paralisia significa estar parado, não poder se movimentar. E se eu disse que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você foi criado para ter atitude, para ter ação, você foi projetado para fazer, e se você não o faz, você está paralisado. Quantos entenderam isso? Que diante de uma palavra do Senhor, diante de uma palavra de Deus, diante de um encontro de um homem que estava há 38 anos sofrendo, esse homem consegue se ver de novo no seu estado original. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus. E aí eu queria começar a pregar essa noite. Porque eu quero que você entenda essa noite a capacidade que Deus te deu, a capacidade que Ele te deu de você regressar ao estado original, a capacidade que Ele te deu em Cristo, depois do encontro que você teve com Ele, que você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a capacidade que Ele te deu de regressar ao estado original e não se ver atingido por as coisas desse mundo. E o nome dessa capacidade se chama resiliência. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é isso.
Resiliência é a capacidade de, mesmo deformado, um objeto resiliente é aquele que quando você solta ele faz pluf, volta. Foi isso que esse homem teve essa noite. Foi isso que esse homem teve nesse dia. É isso que o Senhor Cristo Jesus espera que você tenha essa noite. Capacidade de resiliência. Porque Ele nunca disse que você não ia apanhar. Ele nunca disse que você não ia ser amassado. Ele nunca disse que você não ia passar por dificuldade. Ele nunca disse que o Brasil não ia ter crise. Ele nunca disse que você ia ficar desempregado. Ele nunca disse que você ia passar por um problema dentro da sua casa. Ele nunca disse que você não ia ser traído. Não existe isso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: no mundo passarei por... Elas existem e vão continuar existindo. A dificuldade e a diferença que você vai fazer nesse mundo é a sua capacidade de entender em quem você está, quem você encontrou, quem mudou a sua história, para que você tenha a capacidade de não se olhar mais como coxo paralítico, mas como alguém renovado em Cristo Jesus. E Cristo te deu essa capacidade de resiliência. Deus te deu a capacidade de ter uma alma resiliente. Pastor, o que significa isso? Significa passar por tudo, significa ser agredido, às vezes na sua moral, às vezes na sua hombridade, às vezes na sua postura como homem, de dizer: pastor, eu estou desempregado, é minha mulher que está levando comida para dentro da minha casa. Ok, querido, você está sendo pisado. Ok, você está se colocando num estado de humilhação. Eu também eu entendo você, eu sou provedor da minha casa. Mas a capacidade de estar em Cristo Jesus é entender que esse amasso tem uma hora que ele vai passar, porque Deus é contigo. É você entender que isso vai acabar. E quando esse problema passar, querido, e ele te soltar, você não tem que ficar agindo com pessoas ou tomando decisões deformadas, porque alguém ou a vida te deformou. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Você tem a liberdade em Cristo Jesus para se posicionar como alguém inteiro e íntegro. Alguém inteiro e incapaz de se posicionar, apesar do tapa que a vida lhe dá, apesar da paulada que você toma. Não se posicionar como agredido, mas como misericordioso. Você tem como se posicionar, não como coitadinho, mas como se olhar, eu estou apanhando hoje está difícil, porque eu não estou dizendo que não é legítimo a sua dor. Eu não disse isso. Porque eu não estou preocupado com a sua dor. Eu estou preocupado com a sua resposta diante da dor. É aquilo que você responde. Porque se Cristo disse que você é imagem e semelhança, você tem que decidir o que você vai querer refletir. A sua atual conjuntura, às vezes de sofrido, às vezes de traído, às vezes de pisado, às vezes de humilhado, ou você vai querer refletir aquele que te acolheu e te chamou de filho, independente da situação. Eu não estou falando de se abalar. Eu estou falando de não reagir conforme o agente agressor. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de não responder de forma que o mundo te ataca.
Eu estou falando de ter uma resiliência, uma capacidade de voltar ao plano original. E quando o mundo inteiro espera que você seja agressivo, você diga, vá em paz. Quando o mundo inteiro espera que você fique com o espírito de coitadinho, você se levante e diga, o Deus que eu sirvo pode me curar. É ou não é, Rafa? Se não tivesse essa capacidade, não estava aqui essa noite comemorando 5 anos de cura. A capacidade da reação vai determinar o crente que você é. A capacidade de reação vai determinar se você é menino na fé ou se você é homem na fé. A capacidade de reação vai te colocar num status diferenciado. Quantos estão entendendo? Porque, querido, quando Cristo te chamou, quando Cristo teve um encontro com esse homem, esse homem, o homem do versículo 8 não é o homem do versículo 7. O homem do versículo 7 é aquele que se apresentava e refletia o que é a situação da vida. Mas o do versículo 8, reparem, não tem desculpa, não tem palavra. Ele não titubeou. Ele levantou, tomou o leito e andou. Resiliente. Naquela hora do encontro, ele voltou para o estado original. Íntegro. Ah, pastor, mas é só ser resiliente? Não, querido, não. Não é só. É óbvio que tem que ter fé. É óbvio que tem que ter força. É óbvio que tem que ter perseverança. É óbvio que tem que ter perdão. Vou repetir essa palavra, que eu acho que tem muita gente aqui que não consegue voltar ao estado original porque não tem essa palavra. É óbvio que tem que ter perdão. Se você não se livrar do amassado do perdão, você não vai voltar ao estado original. Senão, outros amassados 100, mas você está sempre andando de capenga, de lado. Porque o amassado do perdão, não, pastor, tudo, menos perdoar. Mas principalmente, deixa eu explicar uma coisa a você. Principalmente você tem que ter uma coisa chamada vontade. Vontade. Porque tem muito crente que é crente, presta atenção no que eu vou dizer. Tem muito crente que é crente daqui para fora. Eu sou crente. Mas o calo aperta, excomunga Jesus. Quem é tu? Cadê? Volta para a maca. O calo aperta, volta para a maca. Deita e fala, eu sou um coitadinho, digno de misericórdia. Jesus tem misericórdia. Vocês conseguem entender isso? Ele manifestava milagre, ele manifestava graça, mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Isso pode te espantar. Jesus só chamou para perto dele quem estava tendo atitude e trabalhando. Jesus nunca chamou um desocupado. Aqueles que ele manifestou misericórdia, ele falou, você está curado, levanta e vai. Aquele que se coloca na posição de fazer, ele fala, você me segue. O misericórdia é, você levanta e vai. Estão conseguindo entender? Conseguem pegar? A gente não pode ser crente daqui para fora.
Nós temos que ser crentes. Crente não tem que ser uma coisa declarada daqui para fora. Crente tem que ser vivido. Crente tem que ser experimentado. Crente tem que ter prática e atitude de acordo com o que você foi feito para fazer, imagem e semelhança de um Deus criador. Não é falar que tem que ser cristão, tem que ter resistência, tem que ter resiliência. Porque, pastor, por que a gente tem que ser? Porque se você foi feito imagem e semelhança de Cristo, você foi feito imagem e semelhança de um que disse assim, ó, eu sou. Ele não disse, eu falo que sou. Ele falou, eu falo que sou? Ele disse o quê? E você é? Ou você diz que é? Está refletindo, crente? Está pensando? Querer fazer não é fazer. Querer fazer não é tomar atitude. A palavra no livro de Tiago diz assim, a fé sem obra é... Aí você sai dizendo para todo mundo, eu tenho fé, eu tenho fé. Tenho fé de Abraão. A primeira vez que Jesus fala, me dá Isaac, tu... Nós temos que ser mais e deixar de falar. E a pessoa tem que olhar para você e falar, que pessoa resiliente, está apanhando e está dando glória a Deus. Está passando pela dificuldade e está dando glória a Deus. Meu Deus, está aqui, ó. Meu, sofrido. E você pergunta para ele, o que você quer? Ele falou, nada não, está tranquilo. Não é dependente de misericórdia. Eu queria, essa noite, realmente trazer para você que nós temos que deixar de ser meninos e começarmos a ser homens na fé. A pressão do mundo não pode nos transformar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que diz, eu sou. E você pode estar dizendo essa noite, pastor, eu encontrei com Jesus e eu andei vacilante. Encontrei com Jesus e andei vacilante. Realmente eu estava com um espírito de coitadinho dentro de mim. Mas eu não quero mais isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tomar atitude hoje, antes de sair por essas portas, o mundo vai fazer você ficar deitado no seu colchonete. Porque você já está deitado nele há 38 anos. E seu corpo está acostumado a ficar paralisado. Quantos estão entendendo? A atitude de mudança diante do seu problema, a atitude de mudança diante da sua dificuldade, não pode ser igual aquele regime sem vergonha que você diz que vai começar segunda-feira. Vai fazer regime segunda-feira, olha o estado que eu me encontro. Não pode deixar para depois. Para você vencer, tem que ser na hora, sem desculpa, porque Jesus está dizendo para você essa noite, levanta, toma o teu leito e anda, e você imediatamente tem que ficar de pé e dizer, isso eu não aceito mais, esse estado que eu me encontro eu não aceito mais, esse estágio de mazela eu não aceito mais, e eu não vou mais colocar justificativa, eu vou tomar uma atitude diferente, porque eu quero resultado diferente, e eu vou alcançar o projeto original de Deus.